que eu ainda estou impactado com esse encontro que teve dos Eds, que foi, meus irmãos, os homens que não puderam vir, perderam. Aliás, deixaram de ganhar, porque foi tremendo. Eu entrei ali na igreja hoje, chamei alguns irmãos e comentei que o mover de Deus foi tão grande que eu ainda estou sentindo assim, a minha carne assim, aquela vibração do poder do Espírito que foi desde que a gente entrou, e foi todo instante um mover de Deus tão grande, e quem participou aqui pôde sentir a presença maravilhosa que houve aqui nesse lugar. Quero convidar vocês a adorar o Senhor junto comigo. Você tem a total liberdade para glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez esta oportunidade de estar aqui te louvando e te adorando. Eu convido a igreja a abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque no momento que você louva, que você adora, as barreiras vão sendo quebradas, os grilhões vão sendo arrebentados. Aquele que está enfermo vai sair daqui curado. E o Espírito Santo tem a liberdade de trabalhar. Senhor, Senhor, eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A igreja, a geração de Samuel. Mais uma vez. Olha aí, Senhor, a tua igreja te adorando, que lindo.
tempo de louvor, para um tempo de louvor. A igreja, eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depõe Saul, geração que unge Davi, geração que depõe Saul, geração que unge Davi, para o tempo de louvor, para o tempo de louvor, para o tempo de louvor, me cantará, para o tempo de louvor. Vocês, a igreja, hein? Está se levantando a geração de Samuel, está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Deus, que bom, a geração de Samuel está se levantando. Você sabe quem foi Samuel? Hã? Então, eu creio nisso. João capítulo 10, versículo 10, é o nosso texto base. Nós estamos vivendo um tempo muito interessante, onde as pessoas querem maximizar ou aproveitar o máximo o tempo.
Eu sempre digo quando eu encontro um jovem que o meu tempo vale mais do que o dele. Por quê, pastor? Porque, seguindo uma lógica, eu tenho menos tempo do que eles. Então, aquilo que você tem menos, valoriza mais. É a chamada lei de mercado, né? Quando um produto ele é escasso no mercado, a tendência é o preço subir. Então, um ano para mim tem mais valor do que um ano para um jovem de 20 anos, porque ele tem muito tempo pela frente. Ele pode desperdiçar um ano que eu não posso mais. Então, essa mentalidade, esse pensamento de que eu tenho que aproveitar o tempo para ser feliz, tem criado no coração das pessoas um verdadeiro frenesi em busca da felicidade. Eu estava no Chile com o pastor José Vidia e tivemos muita comunhão durante os dias que estive lá, conversamos muito, tratamos sobre muitos assuntos e nos edificamos um ao outro. Ele é um homem singular, conhece, entende sobre o reino de Deus. E ele estava dizendo assim: pastor, eu tenho vivido uma crise, porque eu tenho percebido uma coisa muito interessante. A influência que a internet está trazendo à vida das pessoas, traz aspectos positivos, mas tem trazido muitos aspectos negativos. Um deles é que às vezes eu de madrugada levanto para orar e ligo o meu computador e vejo irmãos em Cristo, 3 horas da manhã, conectados no computador, falando na rede social. E eu coloquei para eles uma pergunta: será que se nós convocássemos esse pessoal 3 horas da manhã para orar, eles estariam disponíveis a isso? Eu com muita tranquilidade posso responder: alguns talvez, mas a maioria não. Mas no entanto se sentem empolgados para ficar até altas horas teclando, às vezes bobagens, às vezes coisas infrutíferas, porque na verdade, irmãos, as redes sociais têm se tornado um local para as pessoas tentarem extravasar muitas coisas que estão em secretos no seu coração. Os sites pornográficos têm sido frequentados de uma forma tremenda. Ô pastor, o senhor devia estar pregando isso no mundo. Não estou falando do mundo não, que o mundo isso é normal. Eu estou falando dentro da igreja. E a igreja está enfraquecendo justamente por causa dessas brechas que estão se abrindo. Porque em vez das pessoas gastarem tempo em buscar uma comunhão com Deus, começam a gastar tempo para buscar comunhão com tantas outras coisas, e às vezes coisas que não edificam e até pelo contrário destrói. Eu estou vendo muitos casamentos sendo destruídos pela internet, porque as pessoas começam a ter relacionamentos virtuais, começam a ter amores em secreto, começa a ter relacionamento com coisas e pessoas que estão prejudicando diretamente a sua vida espiritual. E eu falei aqui esta manhã, é muito difícil para uma pessoa que encha sua mente de uma série de coisas erradas, né? Eu falei esta manhã sobre adultério virtual. Adultério virtual é aquilo que a pessoa, ela não toca na pessoa, mas ela confidencia e até vê, né? Porque agora com o Skype dá para até ver o que o outro está fazendo do outro lado, e a pessoa mantém um tipo de relacionamento escuso, estranho, que acaba enfraquecendo
o seu casamento, enfraquecendo o seu relacionamento dentro de casa. Falei também, comentei, aliás, o Ricardo hoje fez um comentário comigo, o líder dos jovens, eu disse assim, puxa, no meu tempo de jovens, que os jovens estavam lá dançando assim meio que tímidos, meio cintura dura, eu disse, não estão com nada, só pensando, eu só de olho. E eles estavam pensando que eu estava de olho para recriminar. Estavam lá, eu falei assim, se é no meu tempo, eu tinha soltado a franga. Estava dançando, pulando. E eu vejo uma certa dificuldade dos jovens no relacionamento pessoal, de contato pessoal. Porque essa vida virtual da internet está criando um tipo de pessoa que não expande o seu relacionamento na comunicação pessoal, até mesmo no toque, até mesmo na aproximação, até mesmo na vivência pessoal, porque a internet está criando um tipo de pensamento, de mentalidade, em que as pessoas, pela internet, falam tudo, mas pessoalmente não têm coragem, desculpe a expressão, de colocar a cara à tapa e mostrar o que são, o que verdadeiramente são. E por que tudo isso, pastor? Porque as pessoas estão frenéticas, querendo ser felizes. Eu disse que todos nós queremos aproveitar o máximo do nosso tempo nessa vida para ser feliz. E disse que se não chegou na sua vida, um dia vai chegar com mais ou com menor intensidade, que eu chamo uma crise existencial, que alguns chamam de crise dos 40, dos 30, dos 50, sei lá. É aquela crise em que a pessoa começa a fazer uma avaliação da sua vida, do que ela viveu até aquele presente momento, do tempo que ela tem para frente para viver, e ela pega os prós e os contras e coloca numa balança lá dentro da cabeça dela, e de repente ela começa a ver que os contras estão pesando mais do que os prós. E aí é muito comum a gente ver aquele tiozão, né, querer ser jovem, começa a vestir roupa mais jovem, a querer, disse, puxa, afinal de contas eu trabalhei tanto, estudei tanto, e agora eu estou na metade do caminho, eu quero aproveitar a vida. Aí vem o desespero. E a gente vê pessoas, né, às vezes você vê uma senhora com 50 anos, que já não está tão durinha assim, né, mostrando as pernas, querendo mostrar o que já não tem mais, às vezes, né? E é uma crise, muitas vezes, que a pessoa está vivendo. Muitas vezes essa crise é no homem, né? Que começa a querer fazer loucuras da juventude, né? E depois fica com problema na lombar, na cervical, porque o corpo já não está ajudando mais. Eu falei, que é isso? Às vezes as pessoas estão passando por um momento de crise, de se sentir infeliz, e eu quero falar por isso. Estão infelizes porque os seus projetos não aconteceram, estão infelizes porque começou a haver um outro modelo de vida que não é o seu, que ela imagina que aquele modelo de vida é que seria ideal para ela, e daí as redes sociais começaram a procurar aqui e acolá. Então, quando nós olhamos para os nossos sonhos, olhamos para a nossa realidade, e nós temos esse choque entre aquilo que a gente está vivendo e do que realmente poderia viver, isso gera em nós uma crise existencial, irmãos. E não tem branco, nem preto, nem brasileiro, nem americano, nem qualquer nacionalidade, porque isso é uma crise do ser humano. E a pergunta é, como é, então, pastor, que eu posso ser feliz? Porque esta manhã, você não esteve aqui, eu comecei a falar sobre a busca da felicidade. Como é que a gente consegue ser feliz? Porque quantos já são felizes, querem continuar felizes, ou não são felizes, mas querem ser felizes? Levante a mão assim, eu quero ser feliz. Eu creio que nenhum ser humano, na sua sã consciência, diz, eu quero ser infeliz, bastante infeliz. Né? Todos nós queremos ser felizes. Então, nós temos que entender alguns aspectos da felicidade
que estão disponíveis para nós. Veja aqui João capítulo 10, versículo 10, Jesus fazendo uma afirmativa que para mim tem sido a fonte do que eu estou ministrando. Esta manhã eu não cheguei nem neste versículo, não falei nem desse versículo, eu quero falar agora. João 10, 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Você sabe quem é o ladrão? Quem é o ladrão? O diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus diz assim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? O máximo da vida, o melhor da vida, a abundância da vida. Diga glória a Deus. Então, eu quero nesta noite emendar nesse mesmo tema, fazendo algumas lembranças do que eu falei esta manhã. Primeiro, felicidade é uma coisa muito relativa. Primeira coisa. Uma coisa que me faz feliz pode não fazer o outro feliz. Há algum tempo atrás, eu ministrando sobre esse tema, eu falei assim, um irmão uma vez chegou para mim todo alegre, né, feliz da vida, porque ele tinha conseguido ganhar ou comprar, não me lembro bem, um Fiat 147. O que para ele naquele momento estava sendo uma alegria, para mim era um desastre. Porque eu disse, eu tive 3 desses, eu sou perseverante, irmãos. Tive 3, e aquela homocinética dele sempre quebrou. De cada carro eu troquei. Quem já teve um Fiat 147 aqui? É verdade que estou falando? Eu ficava louco. E como castigo da Fiat 147 sobre a minha vida, a minha lua de mel com a minha mulher foi com um Fiat 147, que não é surpresa. O que aconteceu? Diga para mim. Enguiçou. Então, quando alguém fala assim, Fiat 147, eu sinto o arrepio do ponta do dedão do pé, que de coisa ruim. Mas o irmão estava todo feliz dizendo, puxa, eu estou com o meu carrinho e tal. Então, o que é felicidade para um, pode ser até motivo de tristeza para outro. Eu falei que isso é a classificação de beleza. Como é que se classifica a beleza? Às vezes uma coisa que é bonita para você, não é para outro. Né? Já vi pessoas dizer assim, fulano é bonita. Às vezes, algumas pessoas que dão sinônimo de beleza a homens e mulheres na televisão, que eu fico assim, por que esse pessoal diz que esse camarada ou essa mulher é tão bonita? Eu não vejo tanta beleza assim. Porque o conceito de beleza está muito ligado à pessoalidade da pessoa. E a felicidade é a mesma coisa. Por exemplo, eu conheço pessoas que vão pescar e quando estão lá pescando estão se sentindo felizes. Jogam lá e conheço outro que joga e diz, poxa, não tem nada para fazer aqui não, ficar perdendo tempo aqui, não belisca, não acontece nada, né? É aquela pessoa que aquilo não dá o menor prazer. Então a gente tem que botar uma coisa no coração, que o padrão de felicidade é muito pessoal. Você pode dizer isso? O padrão de felicidade é algo muito pessoal. Você não pode ser feliz para os outros. Você tem que ser feliz para você. Segurou essa? Você não pode ser feliz para os outros verem. Você tem que ser feliz se sentindo feliz. Eu estou falando isso porque o mundo costuma criar padrões de felicidade, dizendo, se for assim ou assado, você vai ser feliz. Mentira. Felicidade tem a ver com você, com as suas características, como você é. Então, é a primeira coisa que você precisa saber. A outra coisa que você precisa saber é que nós temos que ter um padrão em relação à felicidade e entendê-lo de 3 maneiras. Eu não sei se você sabe, nós somos um ser trino. Nós somos corpo, alma e espírito. E a felicidade, ela atinge esses 3 pontos do nosso ser. A felicidade, ela pode ser provocada
no aspecto físico, material, ela pode ser provocada no nosso ser interior, na nossa alma, e ela pode ser fruto do Espírito também. Então, para uma pessoa ser completamente feliz, ela só consegue ser feliz se ela tiver nesses 3 âmbitos felicidade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: pastor, quer me deixar feliz? Me dá o cartão de crédito e mandar eu para o shopping. Ah, que felicidade! E relativamente é uma felicidade, né? Para alguns duram só aqueles minutos da loja, porque depois quando sai de lá fica pensando, mês que vem a fatura do carnê vai vir desse tamanho, né? Mas digamos que você não tenha esse problema, e você possa obter coisas materiais ou ganhar coisas materiais. É felicidade no momento. Quando você ganha um carro, compra um carro, né? Aí você fica feliz, alegre e tal. E na primeira semana, manda cuidar, bota estofado novo, né? Lava, tem que lavar, o primeiro mês lava toda semana, e cuida e tal, tá. Aí vem o segundo mês, já não lava tanto, daqui a 6 meses o carro está lá mofando de lixo por dentro e por fora, e você, não tem tempo para isso não, porque ele já causou a felicidade momentânea que ele podia causar. Então, só que há pessoas que acham que para ser feliz, tem que ter coisas. E eu digo para você, coisas só traz felicidade por um curto momento. A felicidade que você está buscando, essa vida abundante que eu li aqui, que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não vai ser produzida por coisas materiais. Elas são importantes. Pastor, eu ia dar um carro de presente para o senhor, já não vou dar mais não. Pode dar que eu fico feliz. Vou ficar feliz durante uma semana, um mês. Depois, eu não vou ficar todo dia agradecendo a você. Obrigado pelo carro. Não vou, porque já entrou, né, naquela rotina da vida. Então, esse é um aspecto. Eu poderia falar aqui outros aspectos da área física, mas não posso falar em respeito a muitos jovens que estão aqui e adolescentes. Mas eu posso dizer a você que também nessa área física, sexual, também a felicidade, ela tem seus momentos. Mas às vezes dura não muitos minutos, dependendo da pessoa. Passa. Então, a pessoa que fica procurando a felicidade também por esse caminho, vai ficar trocando de parceiro, fazendo coisas loucas, para poder encontrar um pouquinho de felicidade nessa área, e vai ter problemas, porque a felicidade, ela não pode ser plena só por esta área. Será que eu posso ouvir um amém? Segundo ponto da felicidade, é que a felicidade também atinge a nossa alma. Eu não sei se você sabe, mas a nossa alma ela é formada de 3 aspectos: emoção, razão e vontade. Emoção fala de sentimentos. Nós somos um ser sentimental, né? A nossa emoção, eu digo que ela é energia dentro da nossa alma, né? A nossa emoção, ela tempera as coisas. A emoção, ela acalora as coisas. E nós temos também uma vontade, porque essa vontade é que nos faz realizar as coisas. Deus criou um ser com vontade própria, tanto para obedecer quanto para desobedecer. Alguns chamam isso de livre-arbítrio, né? Eu faço o que eu quero porque eu tenho vontade própria. A Bíblia diz assim, eis que coloco diante de ti o bem e o mal. E Deus dizendo, escolhe, pois, o bem. Então nós temos essa capacidade de fazer escolhas. Isso está ligado à vontade. E a outra parte da nossa alma, estou falando da alma, é o intelecto. É onde nós raciocinamos, avaliamos, exercitamos o intelecto para trabalhar, estudar e fazer tudo o que é necessário. Então, a alma do homem é composta por essas 3 coisas. E, obviamente, irmãos, o segredo para este mundo,
para este mundo, eu estou insistindo, para este mundo é a felicidade da alma. Então, muitas pessoas querem ser felizes. Eu quero ser feliz, eu quero amar e ser amado, eu quero, afinal, aproveitar o máximo da minha vida e derramar amor e receber amor. Tudo bem. Só que eu vou dizer uma coisa aqui para você muito importante. Ninguém consegue ser feliz 100% neste mundo. Por quê, pastor? Porque a felicidade não depende só de você. A felicidade depende de outras pessoas. A felicidade depende de variáveis que você não tem controle. Eu esta manhã dei um exemplo muito interessante. Eu estava falando do carro, brinquei até com o César, assim, carro do César é vermelho, o do Hernani também é vermelho. Ele limpou o carro, o Hernani também limpou. E aí ele deixou o carro lá estacionado, quando volta, o carro está lá todo sujo, alguém jogou lama, e do Hernani bateram no carro dele. Ele disse assim, Deus está falando comigo aqui, ainda tirou a foto do carro, mostrou. E aí, um carro amassado por um terceiro que você não sabe quem é, acaba roubando de você aquele estado de felicidade ou de alegria que você possa estar. É verdade isso? Diga amém. Você tem o controle sobre essa pessoa? Não tem. Você tem o controle sobre os sentimentos das pessoas? Não tem. Você pode forçar alguém a amar você? Não. Então, a felicidade, ela 100% nesta terra é impossível. E quem disse isso não fui eu, foi Jesus. No mundo tereis, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer, mas não sem aflição. E eu vou dizer isso para você, não existe felicidade plena porque tem aflição. Por isso, eu quero dizer a você que este ser trino também tem o aspecto do espírito. A felicidade espiritual, ela não pode ser causada nem por outro ser humano, ela não pode ser causada nem por coisas materiais. A felicidade espiritual é um estado de espírito com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, a pessoa pode ser muito feliz por ter coisas, ela pode até ser feliz por amar alguém ou ser amada por alguém, mas ouça o que eu vou falar para você, se ela não tiver felicidade espiritual, ela vai sempre ter um vazio tremendo na sua vida. Por quê? Porque há coisas que só Deus pode preencher, e o nosso espírito, digo, o meu espírito, só é preenchido pelo Espírito de Deus. Nada mais satisfaz. Então, eu quero fechar isso aqui dizendo o seguinte, que felicidade passa por esses estágios. Você pode conseguir uma boa casa, você pode conseguir um bom carro, você pode ter um bom emprego, você pode ter uma conta bancária, você pode ter um amor que você ame e é amado por ele, mas ouça, ainda estará faltando alguma coisa, e esta coisa que está faltando é a presença de Deus, porque lá no fundo, lá no seu íntimo, você sempre vai dizer assim, puxa, eu tenho tudo para ser feliz e não sou, por quê? Você quer saber? Vai buscar ao Senhor. Eu não conheço um crente, um filho de Deus, uma filha de Deus, que tem uma vida intensa de comunhão com Deus, que seja infeliz. Eu não conheço. E se está sendo infeliz, é porque essa comunhão tem sido uma comunhão religiosa. Amém? Uma comunhão religiosa. Lembra que eu falo aqui, irmãos, vida com Deus não é vida religiosa. Você pode ter a religião evangélica, ser evangélico, andar com Bíblia na mão, viver, falar versículos bíblicos. Mas se a tua intimidade com Deus não tiver prazer, diga prazer em Deus. Sabe o que é prazer em Deus? Eu estava vendo aqui o menino tocar e cantar. Que coisa boa. E ele indo, e a gente indo junto com ele. Vamos lá. Sabe por quê? O prazer em Deus, ele preenche o teu espírito de uma maneira tal, que mesmo que falte alguma coisa material, mesmo que falte um amor maior que você precise, você vai ter um suporte forte
para enfrentar as coisas da vida. Não é que você vai deixar de procurar felicidade nos outros âmbitos. Eu estou dizendo que você tem o ponto inicial da felicidade, que é aquela que começa no nosso espírito. Então, daí, pode saber de uma coisa, se faltar outras coisas, elas não vão destruir a sua vida, não vão te jogar no fosso, não vão te arrasar, porque lá no fundo, a comunhão com Deus traz esperança, a comunhão com Deus traz alegria, a comunhão com Deus traz aquela certeza de que algo vai acontecer porque Ele é fiel. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel, Ele sabe do que você precisa e no tempo dEle, Ele vai completar a obra. Diga glória a Deus. O que você não pode fazer é colocar a carroça na frente dos burros. Então nós falamos nesta manhã sobre essas coisas. Claro que eu usei uma outra linguagem, se você quiser saber, vai na internet, está gravado lá a pregação, e que Deus me perdoe se exagerei em alguma coisa, mas esta manhã eu tive que rasgar o verbo aqui, porque algumas pessoas não entendem que a felicidade, ela tem que ser promovida. Diga isso, a felicidade tem que ser promovida. O que é isso? Estava pregando no Chile, e eu preguei lá sobre palavras doces. O que é isso? É você, com a sua palavra, criar no coração das pessoas, nos ambientes onde você vive, um lugar bom. Por exemplo, quando você faz um elogio à pessoa, né, você está usando palavras doces. O que acontece? Você está quebrando barreiras. Então você olha para a pessoa e vê nela um ponto positivo. Tem gente, irmãos, nós somos tão fadados a olhar as coisas ruins, que eu já fiz esse teste várias vezes, em encontro de casais, em vários lugares que eu tenho ministrado, eu pego uma folha em branco e coloco um ponto preto. Aí pergunto para as pessoas assim, uma folha desse tamanho, o que vocês estão vendo aqui? Todo mundo diz o quê? O ponto preto. A folha branca é imensa, mas as pessoas só enxergam o ponto preto. Eu quero pedir a você o seguinte, comece a ver o ponto branco. Comece a ver as coisas positivas naquela pessoa. Olha, o meu marido, pastor, ele ainda não é carinhoso. Vai orando, irmãos. Mas ele é super responsável. Você já olhou nos olhos dele e disse assim, marido, quero te falar uma coisa muito importante. Eu admiro você, porque você é um homem responsável. E eu dou glória a Deus pela tua vida todos os dias. Porque você é um homem que paga as suas contas, que honra os seus compromissos. Cadê os homens para dizer amém? Ou está todo mundo devendo todo mundo duro aí? Hã? A pessoa escuta isso, aquela palavra entra nela, e ela diz, puxa vida, eu estou sendo valorizado. Isso cria um ambiente no coração da pessoa de... Diga, de felicidade. Felicidade. E aí, eu quero dizer para você, quando você provoca a felicidade volta para você. Se você cria ambientes de felicidade, essa felicidade volta para você. Se você cria ambientes de felicidade no coração das pessoas, né? Aí depois a pessoa vai dizer assim, puxa, aquela pessoa foi tão gentil comigo, tão amável, falou uma coisa tão boa. Aí ela fica pensando, o que eu posso dizer para ela que seja honesto, verdadeiro? Vou falar isso. Aí vai e devolve. Aí a pessoa recebe de volta, fica feliz, e depois devolve de novo. Aí o outro também fica feliz. Então o ambiente muda. Eu fiz um teste lá no Chile. O pessoal gosta de mim, não sei porquê, mas eu disse assim, olha, você vai ficar de pé e você vai falar para o seu marido assim, santito, quer dizer, santinho, você é santinho. Irmãos, para arrancar o primeiro santinho foi difícil. Sabe por quê?
Às vezes a mente e o coração da gente está tão impregnado de coisas ruins que a gente não consegue romper essa barreira. Eu digo, ele é santinho, não é porque ele é bonzinho, não. É porque ele é filho de Deus. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele é santinho porque Jesus o fez santo. Vamos fazer esse teste aqui? Os casais de namorados, casados, noivos. Fica de pé aí. Isso. Com sua licença, eu estou entrando na sua privacidade. Isso. Segura na mão da sua esposa, com as duas, uma em cada uma. Isso. Olha nos olhos dele. Olha, tem gente que tem até medo de olhar. Olha nos olhos. E diga uma palavra doce. Diga uma palavra doce. Hoje eu te pego. É uma palavra doce para minha esposa aqui. É um doce com pimenta, mas é doce. Olha só, eu queria agora que os jovens, pastor, eu estava esperando 1 ano isso, para falar isso para aquela garota que eu gosto. Se deu mal, você não vai falar isso para uma garota, você vai olhar para um colega seu, um irmão seu, e o outro, não precisa dar beijinho na boca, não é nada disso não. Você vai dizer assim, olha, eu admiro você por causa disso. Fica de pé os demais irmãos, procure um irmão, uma irmã com outra irmã, né? Diz assim, tem uma coisa que eu admiro em você. Agora vocês casais, fale uma palavra doce, segura nas 2 mãos, irmão, não dá choque não. Aqui, Hein? Olha no olho e diz assim uma coisa que você admira nele. Hein? Diz. Agora, se tiver pai e filho, também pode dizer. Irmão e irmão pode dizer. Luca, você não é bichona para falar isso não. Pode falar assim, você é um cara que eu admiro, que você é sincero. Fala alguma coisa desse tipo, amém? Você é um amigão, ok? É isso, palavras doces. Amém? Olha só. Agora olha para o rosto da pessoa, ela está sorrindo? Hein? Ela está feliz? Provocar felicidade é isso. Podem sentar, irmãos. É você criar ambientes no coração e ambientes físicos com palavras doces. Não fica falando para a pessoa, você é isso, você é aquilo, você é assado. Ela já sabe. Ele precisa ouvir que ele pode melhorar. Ela precisa ouvir que pode melhorar. Diga glória a Deus. Então, Jesus disse assim, irmãos, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, eu peço a você que neste dia, você comece a buscar esse sucesso através da felicidade. A felicidade, ela é provocada. A felicidade é provocada nas pessoas e nos corações. Eu dei um exemplo aqui esta manhã. Nós temos o diácono Hernani. O Hernani, ele chega cumprimentando todo mundo, beijando. E a minha mãe é fã dele, né? Fã dele. Aí, ela chegou lá no carro, ele disse, Dona Maria, hoje é dia das mães, meus parabéns, a senhora é uma mãezona, não sei o quê. Toda feliz, toda alegre, né? Porque palavras doces gera ambiente de felicidade no coração. Aí quando chegou aqui no culto, eu comentei, conforme estou comentando agora, eu disse assim, eu garanto a você, se o Hernani não fosse casado, minha mãe queria casar com ele. É verdade! Tá vendo? 81 anos, hein? Ouça bem, irmãos.
você pode, eu quero dizer aqui esta noite, que você pode mudar a sua vida. Que a sua vida pode ser feliz. Que Deus tem um plano de felicidade para você. Mas que há atitudes que você tem que começar a incorporar na sua vida. Quem sabe ser mais carinhoso. Quem sabe, hein? Eu não vou fazer propaganda da UP aqui, mas eu estou desenvolvendo um trabalho de perfumes, eu e minha esposa, e tem um creme, que é um creme hidratante, muito legal, com um perfume, com o cheiro do perfume que você usa. Alguns, não todos, mas alguns. E aí, eu gosto de sentir esse cheiro na minha mulher. O que eu fiz? Fiquei esperando ela comprar o perfume? Deixa de ser besta. Compra e diz assim, olha, faz o seguinte, toma lá um banhozinho e tal, que eu vou fazer uma massagem legal em você. E ó, pastor, eu sou crente, Deus me livre. Você é uma besta. Porque a Bíblia diz que o corpo da tua mulher te pertence. E que apartar-se sexualmente só para jejum e oração. O resto é ripa na chulipa mesmo. Sou eu que digo isso não, irmão. Para ser crente de verdade tem que cumprir a palavra de Deus. Tem que obedecer a palavra de Deus em todas as suas áreas. Estava ouvindo, você posso comentar, Paula, aquilo que você falou? A Paula disse assim, o Mário vai chegar lá do retiro, lá da vigília dos homens, veio dizendo, glória a Deus, Jesus está repreendido em nome do Senhor. Ele chegou de lá dando um creu legal nela. Pastor, faz toda semana essa reunião. Vou provar aqui a minha teoria bíblica. Trouxe felicidade? Tem gente que não percebe que a vida é curta. Olha só, irmãos, sempre que eu estou com os meus filhos, eu procuro sempre, hoje mesmo, nós vamos sair daqui e vou estar junto com meus filhos, minha esposa trabalhou de manhã, não podemos comemorar o Dia das Mães junto com ela. Então nós vamos para algum lugar, comer uma pizza, alguma coisa desse tipo, né? E sempre que a gente está junto, a gente brinca. Brinda com guaraná, brinda com champanhe, brinda com água. Ontem nós brindamos até com o quê? Sopa de ervilha. Vamos brindar! Estava eu na mesa lá dos 15 anos com os irmãos. Eu disse, porque eu entendi que nós temos que promover a felicidade aonde quer que nós estejamos. Não adianta, irmãos, o tempo passa rapidamente. Daqui a pouquinho você vai ver, os anos passam e você não aproveitou a maior parte da sua vida com brigas, com críticas, com ofensas, com coisas que nada trouxeram, nada somaram para a sua vida. Inverte isso. Comece a ter hábitos saudáveis para promover a felicidade. No ambiente de trabalho, vamos sair da esfera familiar, vamos entrar no ambiente de trabalho. Às vezes um colega, um elogio, às vezes uma lembrança que não custa nem R$5, nem R$10. Aí você dá para a pessoa aquilo parece que naquele dia você promoveu a felicidade para aquela pessoa. Seja instrumento de bênção, seja um instrumento de felicidade, aonde quer que você esteja. Ouça, o que você plantar, você vai colher. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isto colherá. Plante felicidade, promova felicidade. Tem casais que já estão vivendo no monossílabo. Tá, não, sim, Meu Deus. Sabe o que eu estou pensando aqui? É por isso que aparece o Ricardão. Que a pessoa começa a se sentir tão infeliz, porque não é promovido esse ambiente.
Olha, eu não estou falando de gastar dinheiro, não estou falando de nada disso. Não, eu preciso ter, você não precisa ter dinheiro para ir até Copacabana, caminhar na orla marítima ao lado da pessoa que você ama, sabe, de mãos dadas, passear e fazer um gasto excessivo. Compra um coco, toma, divide os dois. Você está entendendo o que eu estou te falando? A felicidade pode ser promovida de muitas formas, e isso é parte do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é gozo. Sabe o que é gozo? Prazer, é paz, é alegria no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, quando você vive, e agora eu quero terminar, uma vida com Deus, de verdade, você começa a ser o agente de felicidade nessa terra. A Bíblia diz, vós sois o sal e a luz. Como? Bíblia na mão? Ô pastor, eu sou luz, ando só com a Bíblia na mão. Amém. Anda com ela na mão, anda com ela no coração e anda com ela nos seus atos. Você vai ver que essa Bíblia vai fazer efeito verdadeiro. Mas ouça, você foi chamado por Deus para promover a felicidade. Luz fala de felicidade. Felicidade fala de tempero, de dar sabor à vida, dar sentido à vida. E você, a Bíblia diz, foi chamado por Deus para ser agente disso. A minha pergunta, e eu vou terminar aqui dizendo, o que você tem feito para promover a felicidade nos outros? Ah, pastor, estou esperando alguém me fazer feliz para eu ser feliz. Você vai ficar com um problema, porque a felicidade é uma planta que precisa ser plantada e o fruto só é colhido depois que você planta em alguém. A felicidade só volta para você quando você faz alguém feliz. Que Deus te ajude, meu irmão. Que Deus me ajude e que a gente possa, durante os dias da nossa vida, viver a vida que Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos. Eu vim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus está falando aqui esta noite, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos ficar de pé. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque, Senhor, há muitas pessoas na busca da felicidade, destruindo lares, destruindo casamentos, buscando, Senhor, na internet, às vezes aquilo que tem dentro da própria casa, buscando fora, Senhor, da família, aquilo que tem dentro da sua própria família. O problema, Senhor, não é buscar fora, é mudar a atitude. É mudar, Senhor, o comportamento para promover a felicidade. Pai, eu quero pedir que o Espírito Santo, que é a Tua presença em nós, o Teu poder em nós, a Tua vida em nós, Espírito Santo, fala muito mais ao coração dos irmãos do que Tu tens falado aqui. E que, Senhor, nós sejamos um povo reconhecido pela felicidade. Que as pessoas tenham apetite de aceitar Jesus porque veem a nossa felicidade. Elas possam olhar para a nossa casa, para a nossa vida e dizer assim, eu quero ser igual aquele irmão é, eu quero viver a vida que aquele irmão vive, eu quero ter a paz que ele tem, eu quero ter a alegria que ele tem, eu quero ter a felicidade que ele tem, Senhor, porque na verdade a felicidade ela traz luz, Senhor, ela irradia a vida. E as pessoas vão começar a querer saber qual é a fonte, e a fonte és Tu, Jesus. A fonte é a Tua palavra praticada. Quando praticamos a Tua palavra, Tu és vida dentro de nós. E ela produz, Senhor, resultados maravilhosos. Quebra todo orgulho, quebra toda vaidade, quebra todo medo, quebra todo preconceito, quebra todo complexo, Senhor, ou de superioridade e inferioridade. Quebra
estas coisas, Senhor. Quebra a timidez, que às vezes é um obstáculo, Pai, para a manifestação de palavras doces, de palavras felizes. Pai, quebra essas coisas. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e eu te agradeço, e que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Deus abençoe abundantemente. Eu quero convidar as mães a vir aqui na frente. Eu quero agradecer a Deus pela vida de você, mamãe. Vem aqui. Essa é o meu presente para você, mãe. É a minha oração, pedindo que Deus te guarde, te dê sabedoria para criar seus filhos. Amém? As mães ficam de frente para a igreja. Aleluia. Que beleza. De manhã minha mãe estava aqui, hoje, essa noite, minha esposa está aqui, minha filha, que são mãe também, amém? Que beleza. Ok. Glória a Deus. Quantos querem abençoar as mães aqui? Estende sua mão para cá. Pai, esse ato de erguer as mãos e abençoar é um ato maravilhoso, Senhor. E que tu disseste que este ato também, ele promove vida. E nós queremos, Senhor, promover agora, em nome de Jesus, uma palavra poderosa, uma palavra doce no coração das mães que estão aqui. Pai, dá saúde plena a cada uma. Senhor, dá alegria, Senhor. Para ser, Senhor, a mulher, Senhor, dentro do lar, ela é aquela fonte inesgotável de alegria, de sabedoria. Dá sabedoria a cada mãe aqui, para conduzir o seu lar, para conduzir os seus casamentos. Ó Deus, eu peço, Senhor, que essas mulheres sejam agora visitadas por Ti, revestidas do Teu Espírito Santo. Pai, em toda sabedoria, para fazer aquilo que elas fazem tão bem, Senhor, naturalmente, mas movidos pelo Espírito farão muito mais, que é amar o esposo, quer amar os filhos, ó Deus. Obrigado pelas mães, dá a exporção dobrada do Teu Espírito Santo, e que elas possam, Senhor, nesses dias difíceis, ter discernimento, sabedoria para educar, para criar, para orientar os filhos mais velhos, ó Pai. Eu peço isto no coração de cada mãe, e como igreja nós as abençoamos em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Vamos uma salva de palmas a Jesus, pela vida das mães. Parabéns por vocês, pela vida de vocês. Vocês são uma bênção, amém? Deus abençoe. Vamos em paz. Dê um abraço nas mães aqui, cumprimente as mães. Fale palavras doces, promova a felicidade, amém?